Existe um estado de espírito que é mal compreendido, porque a maior parte dos seres humanos não tem condições, capacidades para compreender isso. É aquela situação em que a pessoa se encontra em sua vida, em que praticamente nada mais importa. A pessoa não se importa mais com os rumos do mundo, da nação, dos conceitos, da política, da economia, da religião, dos hábitos, dos costumes, da moralidade da sua época. Esse estado de espírito de que nada mais importa é compreendido de forma errada por muitas pessoas, acreditando-se que é uma descrença total, uma depressão, um período de trevas, de naufrágio na descrença, na fraqueza, na insensatez e da falta de vontade de viver e de fazer as coisas. Mas não é isso. Os superficiais julgam essa situação dessa forma. Mas esse estado de espírito de que nada mais importa não pode ser compreendido desta maneira, porque é um estado libertador daquela pessoa que já deu certos passos na sua trajetória espiritual, se desiludiu com o mundo, a humanidade, a sociedade, os conceitos, os hábitos, a falsa moralidade, as relações, os relacionamentos, os sonhos, os desejos e todas essas loucuras enganadoras que prendem as pessoas pelo cérebro, pela mente, pelo cabeção. A maioria esmagadora dessa humanidade vive numa ilusão tão grande. As pessoas são pobres miseráveis que rastejam pelo chão, mendigos existenciais, por mais que as pessoas andem bem vestidas. Quantos mendigos que andam pela rua não são mais evoluídos do que a maior parte das pessoas? Não estou aqui enaltecendo os mendigos, por favor. Estou apenas fazendo o uso de uma metáfora. Esta foi uma expressão metafórica. Não estou o dizendo ao pé da letra, mas de forma metafórica. Mas tirando os mendigos agora da história e voltando ao tema deste vídeo, que é esta expressão, já nada mais importa, pensemos o seguinte: uma pessoa que tem uma visão mais profunda, porque venceu suas ilusões, ou muitas de suas ilusões, uma pessoa que já venceu muitas de suas ilusões, olha para a sociedade, a economia, a política, a religião, os interesses de seus semelhantes e sente um enjoo, uma aversão, sente uma descrença para com este mundo, com este modelo de mundo, este modelo de sociedade. Mas uma coisa é sentir descrença em relação a isso. Em relação a isso, as obras falhas desta humanidade. Quem já se desenvolveu um pouco espiritualmente não acredita mais nesses modelos, não tem como acreditar, porque tudo isso está em plena desarmonia com as leis espirituais, os princípios do universo, a ordem da criação. Existe uma ordem na criação, na obra do Criador, e a humanidade está na contramão disso. E por isso, alguém que já deu alguns passos no seu desenvolvimento espiritual, olha para esse modelo de mundo e sente dentro de si aquele sentimento
de que nada disso mais importa, de que nada disso mais importa, e isso não é descrença, isso não é depressão, isso é libertação. Libertação esta que não é compreendida pelos aprisionados deste mundo, desta humanidade prisioneira, porque um homem acorrentado por dentro será um eterno escravo, mesmo que seja um rei, conforme disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Inúmeras vezes eu já citei esta frase em meus vídeos. E todos estes que ainda acreditam neste modelo de mundo e que se chocam com esta frase, já nada mais me importa, quando alguém a expressa, as pessoas que ainda estão presas às teias de aranha das ilusões deste mundo modernista e decadente, essas pessoas não têm a sensibilidade para compreender o estado de espírito de uma pessoa que já deu alguns passos na sua trajetória espiritual e não acredita mais no mundo, não acredita mais na sociedade humana, não acredita mais nas ideologias, nos partidarismos, nas divisões, na economia, na política, na espiritualidade bagaceira e mercadológica dos espertalhões que querem apenas ganhar dinheiro enganando seus semelhantes. A vida em sociedade é um grande palco de falsidades, onde as pessoas ainda acreditam nessas falsidades ou se obrigam a acreditar nessas falsidades. As pessoas se drogam, se anestesiam para ainda acreditar nessas falsidades. No estado de sã consciência, alguém não pode mais acreditar neste mundo, nesta sociedade, nos modelos que hoje estão aí. Alguém em seu estado de sã consciência diz: nada disso mais me importa, me interessa, me atrai, me seduz, desperta o meu interesse. E esta é uma afirmação libertadora de quem deu passos significativos na libertação espiritual. Esta liberdade interior, ela é leve e não é compreendida por aqueles que ainda encontram-se pesados nesta vida, presos embaixo, por causa da mente pesada que não deixa o espírito ascender. As pessoas encontram-se escravizadas por seus conceitos, seus desejos, suas falsas crenças, ideologias, apegos, partidarismos, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a megalomania, a mania de importar-se mais com aquilo que se pode aparentar diante dos demais do que propriamente ser. Por causa desse gigantesco desvio de trajetória, onde as pessoas se importam mais com as aparências do que com o ser, por causa disso, que o mundo virou essa loucura, que a humanidade hoje é um projeto falido. A humanidade é um projeto falido. E quem está acordado, desperto, diz: nada mais disso me importa. Já não me importo com tudo isso, com esta falência, com esta decadência, com esta insanidade humana, que está aí a olhos vistos, só não enxerga quem não quer. A humanidade é um cadáver. Um cadáver. Não existe outro termo para explicar o ser humano moderno. Ele é um cadáver. Seus projetos são cadavéricos. E alguém acordado não tem como dizer outra coisa senão nada disso mais
me importa. E quem fala isso do fundo do coração, quem sente isso no fundo do coração, não precisa se preocupar acreditando que está na depressão profunda, na descrença, na decadência. Este, na verdade, é o reconhecimento de que o atual modelo de mundo não serve mais. E quando algo não serve mais, é preciso dizer: isso não me importa, já não me importo mais com isso, nada mais me importa. Este é o grito de liberdade. Este é um grito de liberdade, prestemos atenção. Se você tem dentro de si este sentimento de que nada mais importa, você já caminhou bons passos para a libertação, para a liberdade espiritual. E a maioria esmagadora da humanidade não se capacita a dar esse passo, este salto, porque está presa às aparências, às ilusões, ao modelo de mundo. As pessoas estão atadas aos seus apegos. Por causa dos seus apegos que as pessoas não podem e não conseguem dar o salto qualitativo. E quando falo aqui libertar-se do apego e chegar a um desapego, não estou dizendo que o ser humano deva jogar fora os seus pertences, o seu dinheiro, os seus bens materiais. Não, não é nada disso, mas relacionar-se com isso de forma diferente. De tal modo que se o ser humano tiver ou não, no fundo não faz uma diferença tão grande. Porque isso também não importa tanto, por mais que o ser humano precise. Quem alcança este passo libertador tem as coisas, mas sem o apego. Usa as coisas, mas sem se intoxicar, sem se drogar e sem se tornar dependente. Esta é a diferença de ter as coisas e sem ser possuído por elas. Infelizmente, as coisas têm as pessoas e não as pessoas têm as coisas, na maior parte dos casos, por causa do apego, da ganância, da vaidade, da mesquinhez, da restrição do cabeção, que enxerga apenas a casca. Quem enxerga apenas a casca ainda se importa com as coisas. Mas quem retirou a casca e consegue enxergar as coisas mais próximo da essência, admite dentro de si que praticamente nada mais importa nesta vida, senão uma única coisa, o amor a Deus acima de tudo e o desenvolvimento espiritual. É isso que importa, de fato. O amor a Deus, o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual. O caminho que leva à redenção, à salvação. Caminho este que somente pode ser empreendido por aqueles que deixam para trás aquilo que atrapalha na caminhada. Infelizmente, a maioria não tem coragem para deixar para trás o que atrapalha. E por isso essa maioria se importa com o mundo atual, com o modelo de sociedade atual. As pessoas se importam com esse mundo e têm medo de perdê-lo. Ora, a essa altura faz-se necessário não se importar mais com as coisas, mas simplesmente ouvir a sua consciência interior e fazer aquilo que a consciência determina. Isto é a liberdade e a libertação. Quem chega a esse estado de espírito usa as coisas, mas não se prende a elas e praticamente não se importa mais com nada nesta vida, senão com a busca verdadeira pelo desenvolvimento espiritual, a redenção, a salvação, o autoconhecimento e o amor a Deus
acima de tudo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu!